Você acha que Deus seria capaz de usar as forças do mal se fosse para servir aos seus planos? É isso que o Stephen King vai questionar de forma incômoda aqui na reta final de A Dança da Morte. Agora que essa comunidade se reergueu no pós-apocalipse e está se preparando para lutar contra o Randall Flagg, que é a grande força demoníaca dessa história, a líder e profetisa deles, que é a mãe Abigail, dá uma bronca nos protagonistas que estavam se deixando levar pelo orgulho das coisas que eles estavam construindo ali naquela nova cidade e deixando de focar na batalha contra o tinhoso. E para isso a mãe Abigail usa uma referência bíblica dizendo que Deus é o oleiro e que eles são a argila. Isso vem do capítulo 18 do livro de Jeremias, onde o profeta vê um oleiro moldando barro na roda e aí quando o vaso não sai como esperado, esse vaso é refeito, mostrando que o mesmo material pode assumir formas diferentes conforme o processo. E Deus explica que assim como o oleiro reage ao comportamento do barro, ele também pode anunciar uma bênção ou um juízo a um determinado povo e mudar essa decisão se esse povo mudar suas atitudes. E aí, isso não é para ser uma metáfora de fatalismo. Na verdade, é enfatizada aqui a ideia de que o destino não é uma coisa mecânica, justamente porque a resposta humana ainda tem um peso muito real dentro dessa relação com Deus. Só que aí o King deixa tudo mais sombrio quando a mãe Abigail admite que o Randall Flagg, nessa metáfora do oleiro moldando o barro, é a roda na qual eles possivelmente serão destruídos. E atenção para esse detalhe, o Flagg não é o oleiro, ele é a roda. O que toca aqui num dos grandes problemas da filosofia da religião. Se Deus é bom e soberano, por que ele usaria uma força maligna, aqui no caso como Randall Flagg, como uma roda para moldar os seus vasos? Eu acho incrível como essa discussão vai para vários âmbitos diferentes. A gente pode se apegar àquela resposta cristã bem antiga associada a Santo Agostinho, que vai colocar um grande peso no livre-arbítrio, dizendo que Deus não precisa desejar o crime para permitir que uma criatura seja capaz de escolhê-lo e cometê-lo. Mas isso se desdobra também em outros debates que acabam acontecendo em vários núcleos aqui do Clube de Leitura Lenta. Embora seja no nível 1 do clube que a gente lê e comenta os livros de Stephen King e outras obras de horror e fantasia, a gente também tem o nível 2 do Núcleo de Estudos Míticos, onde a gente estuda obras que lidam com mitologia e espiritualidade. Então essa ideia de indagar os propósitos da ação divina na nossa formação da alma ao longo da vida é algo que a gente já discutiu e ainda vai retomar nos nossos próximos encontros estudando Joseph Campbell. E no nível 3 do clube a gente tem o nosso núcleo de escritores, onde cada autor pode mandar trechos da obra que está escrevendo para receber feedbacks e os autores já publicados podem inscrever os seus livros para serem as próximas leituras coletivas do canal. E é nesse grupo de autores que eu tenho achado muito interessante ver como é que tantos colegas escritores gostam de trazer esses temas religiosos para a ficção sem transformar a história numa resposta pronta, porque é justamente aí que religião e narrativa de ficção vão se encontrar de um jeito mais interessante. O escritor não deve tentar usar a figura de Deus para resolver o mistério da sua história. Ele na verdade tem que entender que a figura de Deus historicamente já tem mistérios suficientes para colocar os personagens diante de escolhas que vão revelar quem eles são, ou quem eles estão dispostos a ser. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia, e continuamos aqui a nossa leitura comentada de A Dança da Morte dentro da Vigília na Torre, o espaço dos nossos membros da Torre nível 1 do canal. Lembrando, cambada, que para quem já assinou o clube de membros, você tem acesso aos seus benefícios na aba de assinatura dos membros aqui do meu canal do YouTube, beleza? É lá nessa aba que você vai encontrar o link de acesso ao grupo do Telegram com as nossas salas de conversa onde rolam os debates de cada leitura e eu tô sempre mandando os avisos de cada núcleo. Além disso, aqui na descrição você encontra sempre o link que te leva para o Guia da Cambada, que é uma página com todas as informações sobre cada livro que a gente está lendo, com a lista completa de todos os vídeos que já saíram sobre cada obra. Mas enfim, com todos os avisos feitos, bora seguir com a leitura. A gente tinha comentado até o capítulo 57 do livro no último bloco, então agora vamos comentar nesse bloco aqui os capítulos 58, 59 e 60, que vão da página 950 até a página 1001, beleza? No capítulo 58, né? A gente está exatamente na noite anterior à reunião do Comitê da Zona Franca. O Stu passou 5 horas lendo o livro Razão do Harold, que o Léo e a Franny encontraram. Enquanto isso, ali no andar de baixo,
Eu adoro essa parte aqui que o Leo tá tocando na guitarra, justamente a música lá, Garota, Você Saca o Seu Homem. Lembram que era a música de sucesso lá, que foi composta pelo Larry antes da epidemia. E quando a Fanny pergunta quem que era o cantor dessa música, o Larry finge que não se lembra. Mas esse cara egoísta, escroto aí, nunca ouvi falar, né? É, Só que, enfim, depois que o Stu termina a leitura do diário, ele vai fazer uma comparação que eu achei super massa aqui, mas eu nunca li esse livro, eu fui até procurar, que é o Watership Down, do Richard Adams, né, que ele vai comparar o Harold com o coelho Silverwheat, né, mas é uma comparação interessante ali, que tem uma comunidade de coelhos que vive confortavelmente numa fazenda porque um fazendeiro alimenta eles. Só que esse homem também espalha armadilhas para capturar esses coelhos, né? E ao invés de confrontar esse horror, o coelho chamado Silverweed transforma essas armadilhas em poesia. Então o Stu faz essa comparação como se eles fossem os coelhos e o Harold fosse o Silverweed, né? O Harold está enfeitando o próprio ressentimento dele com essas frases grandiosas sobre o orgulho, sobre o destino e sobre a superioridade. Mas enfim, filosofias do Harold à parte, o problema é que o diário não revela para eles qual atentado que o Harold e a Nadine estão planejando. Então eles pensam, provavelmente vão sabotar a usina. Liga lá e fala, Brad, eletricista aí, ó, bota gente vigiando a usina. Enquanto isso, vamos fazer o quê? Vamos fazer a reunião lá na sala onde eles já colocaram a bomba, mas a gente não sabe. Então na noite de 2 de setembro, 11 pessoas se reúnem ali na sala do Nick e do Ralph. Então, além dos 7 integrantes do comitê, que a gente já conhece, quem tá ali também? O Brad Kitchener, que é o eletricista, né? O Al Bundell lá, que é o advogado que tá no comitê legal. O George Richardson, que é o obstetra. O novo médico ali de Boulder. E o Chad Norris, que é o chefe lá do comitê de sepultamentos, que organiza os corpos. E aí a Franny se senta justamente com as costas apoiadas na porta do armário onde a Nadine colocou a dinamite. E eu preciso saber se enquanto vocês viram essa cena, vocês sofreram assim como eu sofri. E olha que eu tô relendo. Mas a gente vai passando por cada linha, sabendo que a morte tá ali a poucos centímetros da Franny, né? Enquanto eles estão discutindo ali assuntos que poderiam ser considerados sérios se uma bomba não estivesse prestes a explodir na cara deles, né? Mas aí o que acontece? De repente, no meio das conversas ali, a Franny começa a sentir uma saudade de casa, uma claustrofobia e uma vontade inexplicável de sair dali. E ela sente uma voz interior dentro dela, né? Essa voz aqui na página 960 fala assim: saia daqui, faça com que todos saiam. E aí, por um breve segundo, ela tenta racionalizar, falando ali que deve ser a melancolia da gravidez, só que ela lembra dos transes do Tom e também das visões do Leo. E depois de tudo que ela viveu até agora, ela percebe que ignorar a intuição em nome da lógica é praticamente uma forma de cegueira, né? Então, o que vai acontecer ao mesmo tempo? Às 8h25 da noite, várias motocicletas começam a subir a rua ali, buzinando, e a Franny aproveita essa interrupção para começar a gritar, exigindo que todo mundo saia dali imediatamente. Esses motociclistas estão chegando ali porque eles estão trazendo uma notícia inacreditável do pessoal do comitê, que a mãe Abigail voltou, e ela voltou guiada pelo garotinho Leo. Só que ela está em condições terríveis, ela precisa de um médico, então o obstetra George parte imediatamente ali para atender ela, e quase todo mundo sai da casa para entender o que aconteceu. Só que o Nick fica lá na sala de estar, sem saber explicar como o Nick percebe que existe alguma coisa dentro do armário. Quando a Franny tenta puxar ele desesperada, ele empurra ela para fora e começa a procurar. E ele encontra a caixa de sapatos, né? Mas já era tarde demais, porque lá no anfiteatro o Harold aperta o botão e ele declara aqui na página 963, ele responde aí aos questionamentos da Rafaela, ó. Aqui fala Harold Emery Lauder. Faço isto por minha livre e espontânea vontade. Fecha aspas. Então, eu nem lembrava aqui, mas eu grifei essa frase, o Harold nos respondendo. Então, frase fundamental pra gente ver que... Mas aqui, é tipo assim, pra mim. Ele tá querendo mostrar que o Randall Flagg explorou minhas feridas, né? A Nadine me seduziu, só que eu quero assumir a autoria desse ato por orgulho e por arrogância, porque eu não quero ser lembrado como marionete, não. Então, assim, o que acontece é que a casa explode, né? Ali do alto da montanha, o Harold
vai ver o clarão e ele acha que ninguém deve ter sobrevivido. A Nadine não fica bem, ela se agarra ao Harold, ela insiste que eles têm que ir até lá pra ter certeza, e de repente ela começa a vomitar, porque ela tá muito abalada, só que o Harold fala pra ela não tocar nele, ele fala que eles não vão ter mais relações, que eles já deram pro Randall Flagg o que ele queria, agora eles não vão mais tocar um no outro, porque o Randall Flagg vai dar de recompensa pra ele outra mulher, enquanto a Nadine vai ter lá o seu homem escuro, né? A Nadine fica um tanto chocada quando ela percebe que não existia de fato uma parceria ali entre eles. E aí o Harold lança aqui o que ele entendeu da situação, né? Ele fala que ele acha que Deus realmente abandonou o mundo e que agora é esse homem escuro que tá no volante. A questão é que no próximo capítulo vai ficar bem claro, a gente já vai perceber que o retorno da mãe Abigail no instante exato dessa explosão contradiz essa certeza do Harold, né? Porque o Harold acha que ele provou ali a vitória total do lado das trevas, né? Justamente quando a gente viu que um acontecimento aparentemente milagroso salvou a maior parte das vítimas. Mas o capítulo termina ali pelo ponto de vista da Franny, com a explosão arremessando ela para longe e ela vendo os destroços aí, né? Parte de alguns corpos. E o último pensamento dela antes de desmaiar não é sobre o comitê, nem sobre o Harold, mas é sobre o seu bebê. E aí termina com ela levando as mãos ao vento ali e sendo tragada pela escuridão. Gente, vocês também sofreram nesse capítulo que nem eu? Sofri, eu só tenho notas de ódio a falar, notas de repúdio sobre esse capítulo. Porque a Fran, eu amo a Fran, mas a Fran me deu muita raiva, porque como é que ela vai lá e senta exatamente no lugar errado? Aí ela tenta racionalizar um negócio que já foi provado há muito tempo, que não precisa pensar. Ou você ouviu a voz do anjo sussurrando no seu ouvido, então haja, entendeu? Tem que agir, não tem que ficar esperando nada. Ainda bem que teve as mortes, porque senão. E aí tipo, eu sabia que alguém ia morrer ali, mas eu fiquei muito triste quando o Nick chega quase lá ai. Só que aí, nessa parte, eu achei que a Franny não ia aguentar, velho. Tipo, quando, quando ela bate lá, eu achei que alguma coisa ia acontecer, porque porque, enfim, tipo, depois a gente descobre que um sofá caiu nela. Tipo, ela e o bebê são incrivelmente resistentes depois disso, assim. Eu já estou, né? E só pra reforçar que eu odeio muito o Harold, tipo, fiquei com muita raiva dele é, nesse, nesse capítulo. Tipo, antes já tava, mas nesse capítulo, assim, ele cavou muito abaixo, vários níveis abaixo, essa repulsa dele subitamente pela Nadine, sendo que, tipo, antes ele tava doido por ela. Tipo, enfim, nojento, ridículo, ridículo. O Nick pra mim foi um susto, sabe, na hora que ele morreu. Eu não esperava. Eu não esperava o Nick morrendo. Ainda mais porque, assim, você tá no final do livro, mas ainda não tá no final, sabe? Ainda você olha, ainda tem muita página. Aí você fala, não, eu esperava essas coisas mais pro fim, sabe? Não agora. Eu ia falar que depois que o Nick morre, nem o King queria mais continuar o livro. Aí começou a rushar a história, vocês vão perceber. Ela vai com força, ela vai rápida, ela não tem mais o que fazer. Termina logo. Ele escreveu correndo aqui. Sim, sim. Não, é muito angustiante essa parte, porque eu lembro, eu vou trazer de novo isso, do fatídico vídeo do Felipe, que ele fala, eu vou contar o que vai acontecer com os personagens, e eu pulei essa parte. Aí eu falei, não é possível, será que todo mundo morre? Mas todo mundo morre assim? Como assim? Tipo, eu não sabia nem se a Franny ia sobreviver nesse capítulo, e eu fiquei, gente, como assim? O que tá acontecendo? Nossa, foi um desespero total. Mas descobri que o Nick morre é muito triste. Ele era dos meus favoritos também. Então, bora encerrar aqui, né? Dá pra gente puxar os capítulos 59 e 60 juntos, porque é basicamente um capítulo só, porque os 60 depois são só 2 páginas. Então, no capítulo 59, né, a gente tem a Franny acordando. Tem ela ver ali que ela tá no hospital, né? O Stu tá ferido, mas ele tá vivo. Ela pergunta pelo bebê. O médico, George, ali já examinou o bebê, fala que tá tudo bem. Então, por enquanto, o que ela mais ama tá ali no quarto com ela.
Aí depois vem a contagem dos mortos, né? Então morreram o Nick, a Sue Stern e o Chad Norris, que estavam lá dentro da casa, né? Então eles bateram as botas, assim como tem mais 4 pessoas que chegaram nas motocicletas ali, e 20 pessoas que ficaram feridas, né? E aí tem um detalhe aqui que a Franny, ela quebrou o pé e machucou as costas. Então ela tá com as costas bem doloridas, né? Com contusões. E psicologicamente a coisa ficou feia pra ela, porque quando ela descobre que a bomba foi acionada por um walkie-talkie, ela lembra dos pedaços de fio e da caixa que eles encontraram no porão do Harold. Então ela entende que ela e o Larry estiveram a poucos passos ali de descobrir esse atentado. E aí os dois começam a se culpar, né? Só que aí o Stu fala que não é culpa deles, que a responsabilidade é toda do Harold, que não tinha como eles saberem. E isso faz a Franny perceber o milagre que está escondido nessa tragédia. Porque se a mãe Abigail não tivesse retornado naquele exato momento, todo mundo estaria reunido dentro da casa. Então a notícia da chegada dela faz quase todo mundo sair e transforma o que seria um massacre completo, né, nessa explosão, que foi uma explosão terrível, mas deixou a maioria das pessoas viva. Até o Nick poderia ter fugido também, só que ele escolheu procurar o que ele sentiu no armário, né? Porque o último gesto dele foi novamente tentar salvar os outros. Aí a gente entende o seguinte, então, ó. Claro. Que eu acho que isso já traz uma coisa de que... Um pouco do que a Maria Cecília já falou, né? Mas de que esse povo podia ser um pouquinho mais ligeiro, né? Podia ser, porque, tipo assim, aí não precisaria da mãe Abigail aparecer, né, do deserto, porque parece que, tipo assim, eles são os protagonistas, mas eles não fazem nada, porque o que precisa ser feito, eles não abrem a boca, não se conversa, sabe? Aí dá uma raivinha, mas tudo bem. Dá uma raivinha, e assim, o que eu vou falar agora, não sou eu tentando diminuir a nossa raiva, porque sinto raiva também, mas existem certas raivas que o King faz a gente sentir com os personagens dele, que ainda assim elas são justificadas pelo que ele constrói. Por quê? Nessa parte aqui que a Franny tá comentando com o Larry, nossa, a gente podia ter percebido, né? Dava pra ter feito alguma coisa. Quando tem até essa ideia de que, nossa, se o Nick não tivesse ido lá conferir. Tudo isso aqui o King vai pouco a pouco construindo, principalmente nesse capítulo, indo um pouco pra lógica cristã que vai sendo repetida o tempo todo aqui, que até essa culpa que eles estão sentindo ali, ou até a tentativa do Nick de ir conferir, é uma tentativa deles de quererem recuperar o controle de algo que eles não têm. Por quê? A mãe Abigail está tentando ensinar para eles que se eles concluíssem, se eles chegarem à conclusão, nossa, dava pra gente ter evitado, dava pra gente ter visto isso, né? Eles vão estar acreditando que as tragédias futuras também são evitáveis. Eles vão estar acreditando que eles podem ter o controle. Basicamente, a mãe Abigail vai reunir todo mundo ali pra falando assim, gente, tá dando merda porque vocês estão achando que vocês conseguem controlar as coisas sozinhos. Vocês não conseguem, tem que fazer o quê? Obedecer Papai do Céu. Então assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer que fico com menos raiva, entendeu? Mas é basicamente o King mostrando assim, vocês estão vendo que só tá dando merda porque eles não só fazem burrada? Tá faltando o quê? Ouvir Papai do Céu. Essa é literalmente a lição do capítulo. Ó, tanto que eu acho que já é essa parte agora, ó. Primeiro eles contam ali que a mãe Abigail chegou ali em Boulder por volta das 19h45, sendo levada pelo menino Léo, né? E ela desmaiou assim que ela entrou na casa do Larry, ela tá toda desnutrida, cheia de feridas. O médico George aqui, ele tá embasbacado, ele fala que é impossível uma mulher de 108 anos que sobreviveu 2 semanas comendo raízes e capim, mas ela tá viva. E o Stu acha que ela voltou para transmitir alguma coisa, ele sente medo porque ele já percebeu que ela não faz aquilo que ela deseja, mas é aquilo que ela acredita ser a vontade de Deus. Na noite seguinte, então, centenas de pessoas começam a realizar espontaneamente uma vigília ao redor da casa do Larry e da Lucy. O Larry fica olhando para aquilo ali, porque a mãe Abigail tá no quarto dos dois, né? E ele tá se sentindo pela culpa e vai ter todo um diálogo dele que ele vai ficar questionando, tipo, nossa, se
Deus tem um propósito pra mãe Abigail e pra gente, qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Então essa questão do propósito, ele vai ficar se questionando o tempo todo. Só que enquanto a mãe Abigail permanece em coma, as pessoas começam a compartilhar umas com as outras os sonhos que elas tiveram sobre Randall Flagg. Algumas pessoas acham que ele é o próprio Satanás ou anticristo, né? Outras pessoas temem que ele já possua alguns aviões, armas nucleares ou algumas amostras da supergripe. Então, o que vai acontecendo aqui? Os segredos, os sonhos, tudo que todo mundo carregava individualmente, né, vindo dos seus sonhos, começa a se transformar numa experiência coletiva. E aí chega a Assembleia no dia 4 de setembro e, enquanto na Assembleia do capítulo anterior o eletricista Brad estava lá falando da energia e ninguém estava perguntando de Randall Flagg, aqui eles literalmente falam assim pra ele que se foda sua energia, enfia no rabo, vamos falar sobre o Homem Escuro, né? Então a gente vê que a explosão ali não destruiu só a casa do Nick, mas destruiu a confiança que a comunidade tinha ali no comitê. Tem todo um debate ali, porque o Stu tá relatando as provas contra o Harold e a Nadine, mas eles falam que se eles forem encontrados, eles vão ser presos e julgados, né? E a população, não, nós vamos linchar os dois, né? Só que o Stu tá mostrando ali, gente, né? Não é assim que a gente vai conseguir reconstruir uma sociedade, né? Vamos... Só que ele tá percebendo o quê? Que o mandato moral do comitê também desapareceu junto com a explosão. Por quê? Morreu o Nick, que era o vice-papa, né? O cardeal, como... e morreu também a Sue, que junto com a Franny era quem mais tinha a consciência moral ali do grupo. E aí tem uma parte muito interessante, porque depois disso o Glenn vai apresentar publicamente ali, como se fosse um tipo, quase um retrato falado, um retrato composto do Randall Flagg. Ele está reunindo informações que foram obtidas ali, com diferentes sobreviventes. E ele diz que tem 3 nomes associados ao Homem Escuro. Richard Fry, Robert Fremont e o Richard Fremantle. Ou seja, além de se chamar Randall Flagg, ele também usa esses outros codinomes, todos com as iniciais RF, assim como Rafaela Freitas. O nome Richard Fry, a gente viu que ele usou com aquele personagem da rede clandestina que providenciou os documentos falsos para ele e o carro lá no começo do livro, né? Esse nome, Robert Fremont, eu até dei uma boa olhada no livro e nunca é citado novamente, então nunca recebe outra explicação, né? Se o iluminado do universo do King aí, Mr. Miguel, tiver alguma referência a Robert Fremont, ele traz aí pra gente depois. Mas o interessante aqui mesmo é o Richard Fremantle. Por quê? Isso aqui por muitos anos rende teorias aí entre os fãs. Apesar de que eu acho que... Bom, vou trazer a minha interpretação, né? Richard Fremantle era o nome do irmão mais velho da mãe Abigail, né? Como que a gente sabe disso? Porque a gente viu esse irmão mais velho dela sendo citado naquela lembrança em que ela era mordida por uma doninha lá atrás. O irmão dela, o Richard, correu lá e começou a falar pra ela que a doninha que mordeu ela ia passar raiva pra ela e tal. Só que o livro aqui não dá a entender que esses dois irmãos, Richard e Abigail, cresceram e se tornaram inimigos. Não, né? Na verdade, a gente nunca vê o próprio Randall Flagg se apresentando com esse sobrenome. O Glenn só tá falando aqui que algumas pessoas associaram ele com esse nome, provavelmente por meio dos sonhos delas. Agora, se foi o Flagg quem implantou essa associação, a gente pode interpretar isso como uma provocação, né? Talvez ele usasse o nome do irmão da mãe Abigail ali como se ele quisesse contaminar as lembranças dela, como se ele quisesse insinuar que a sombra dele sempre esteve ligada à vida dela desde que ela era jovem, né? Assim como ele fez quando ele também usou as doninhas para atacar ela, recuperando o medo da infância dela. Ele usou aquele pesadelo da cena em que ela tocou música pro público branco lá, tentando lidar com os antigos medos dela também. Assim como ele apresentou para ela, agora há pouco, no capítulo que a gente comentou, falando que era o João Conquistador, que é uma figura da tradição voodoo afro-americana. Então por que eu tô destacando isso, né? Porque mais tarde vai ter um capítulo que o Randall Flagg vai falar pra Nadine que o seu nome verdadeiro é Richard, né? Tem muita gente que eu já vi que chega lá e interpreta assim, nossa, então o Randall Flagg é irmão da mãe Abigail, né? Quem quiser defender essa interpretação, tem um espaço da live nos comentários pra isso. Só que eu acho que uma das grandes genialidades do King é lançar essa suspeita, mas nunca confirmar. Só que assim, tá bem claro que, ignorando qualquer outra coisa que a gente tem
em outros livros, tô falando só de Dança da Morte, tá, gente? Só de Dança da Morte. O que é proposto nesse top livro aqui é que o Randall Flagg realmente é uma entidade sobrenatural que vem de fora da realidade conhecida. Então, eu não acredito nesse entendimento de que ele é um irmão da mãe Abigail, literalmente. Literalmente. O que eu entendo é que quando ele entra na nossa realidade, ele precisa buscar certos conceitos, certos nomes e imagens humanas para se estabelecer e conseguir influenciar os humanos. Então, assim como teve um momento em que ele se apresentou da própria mãe Abigail usando o nome de uma figura do Voodoo, que foi o João Conquistador, mas isso não quer dizer que ele de fato seja o João Conquistador em si. Eu também acho que ele pode ter usado o nome do irmão da mãe Abigail para ser mais uma provocação contra ela. Até porque, se for pegar um link lá de It a Coisa, que se vem uma entidade do caos, tipo aranha, talvez às vezes acompanhe uma entidade irmã oposta, tipo tartaruga, dá pra fazer esse link aqui, tipo assim, não são irmãos de sangue, mas uma coisa mais representativa, sabe? Não se apeguem tanto a hipóteses tão extremas assim e tal. Eu tenho uma opinião um pouco mais, né, sim, tal. Todo mundo fala que o Flag é alguma coisa. E o Flag tá lá no milharal. E o Flag é o pai da Carrie. E o Flag é o irmão da Abigail. Gente, calma. Senão vira uma grande família. Vira uma grande família. Não tô dizendo que é óbvio, todo mundo tem a sua interpretação, a obra fala por si. O King não pensou isso. Tenham isso em mente. O King não pensou isso. Mas óbvio, todo mundo tem interpretação e a obra fala mais do que o próprio autor, geralmente, né? Às vezes o autor nem é a voz de... Como é que fala? Não é a voz final durante uma discussão. Você tem que priorizar mais a obra. Agora, se você entende dessa maneira, beleza. Dentro do seu headcanon, legal, beleza. Mas não quer dizer que é a verdade. The truth, né? Eu ainda não cheguei no final do livro, mas realmente, por tudo que falaram nesse livro especificamente, parece que ele realmente é uma entidade sobrenatural aí qualquer, tipo, que veio de fora também. E pode ser que ele tenha usado esses nomes mesmo para provocar e tudo, até porque, para mim, é como se ele fosse uma pessoa que não tem uma idade. Tipo, ele tá além do tempo, porque ele fala que ele já participou de tanta coisa, já viu tanta coisa, como se ele mesmo tivesse participado de outros problemas e tragédias que já tiveram nos Estados Unidos, né? Porque o mundo é reduzido aos Estados Unidos ali. Mas, tipo, que ele já esteve presente na história, assim, entendeu? Antes. Então, eu acho que ele só escolheu esse nome porque ele achou legal. Eu não tinha reparado, né, que o nome era o mesmo do irmão da mãe Abigail, mas eu fiquei pensando nessa outra questão, na verdade, que o Felipe comentou das doninhas, né, que aparecem lá para a mãe Abigail em 2 momentos. Eu fiquei pensando se, na verdade, o que aconteceu primeiro? Se, de repente, não foi o Flag que implantou esse medo das doninhas lá na infância. Tipo assim, não que ele seja o irmão da mãe Abigail, mas o quanto... Porque se ele for também, talvez nem ele lembre, entendeu? Porque ele tá nessa coisa de passado e enfim, além do tempo, né? Mas... Porque foi o mesmo que aconteceu com a Nadine, né? A gente já viu que o Flag tem influência antes dos acontecimentos do livro. Então ele influenciou a Nadine para que ela achasse que ela era a prometida lá dele. E se ele implementou esse medo das doninhas antes na mãe Abigail, para que no futuro ele pudesse trabalhar isso na cabeça dela. Enfim, eu acho que e não é ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa meio de uma entidade mesmo, né? É uma coisa meio... Palavrinha-chave aqui. Predestinação. Palavra que vai ser muito importante para muita coisa. Mas seguindo então. Chega no dia 5 de setembro, a energia é reestabelecida, né? Quando isso acontece ali, tem alguns curtos-circuitos e incêndios. Eu botei aqui. Tem uma morte acidental
mas ninguém liga porque é o cara que quebrava as vidraças. Então, é isso. Só que as luzes definitivamente voltam a funcionar. E aí, quando isso acontece ali no hospital e as lâmpadas se iluminam e a Fanny começa a chorar porque o Nick não tá vivo pra ver aquilo, a gente chora junto, né? Porque foi um dos grandes projetos que ele teve ali e ele não pôde testemunhar isso que ele ajudou a construir. Mas aí rola o seguinte, vamos para a parte mais importante para a gente encerrar aqui hoje. Mãe Abigail desperta e chama os 5 integrantes restantes do comitê, né, que são o Stu, a Fran, o Larry, o Glenn e o Ralph, né, porque morreram 2, né, o Nick e a Sue. E nessa conversa, a mãe Abigail mostra que ela sabe da gravidez da Fran e ela faz a Fran ter uma visão de um quarto de bebê com um berço vazio. E ela fala que o filho dela vai ter 4 pais, caso Deus permita que ele respire. Só que ela não explica inteiramente o significado disso. Ela também revela aqui que o Randall Flagg chamou a noiva dele e pretende engravidar essa noiva, ou seja, a Nadine. Então a gente já viu que a gente tem 2 possibilidades de futuro aí sendo gestadas, né? O filho da Fran e o descendente que o Randall Flagg quer gerar na Nadine. E aí depois a mãe Abigail basicamente acusa todo mundo a vir de ser orgulhoso. Mas é muito interessante a análise que ela faz. Porque me acompanha aqui. Ela fala pro Stu que a luz elétrica que ele conseguiu não é a resposta. Ela fala pro Ralph que o rádio FC também não é. A sociologia do professor Glenn também não é. E até o bebê da Fran também não é a resposta. Embora tudo isso possua valor. Então o problema ali começa quando eles passam a enxergar cada uma dessas coisas como se isso fosse garantia de salvação. Porque é como se a inteligência, a tecnologia e as boas intenções deles permitissem que eles vão controlar sozinhos o destino. Então, o que ela está mostrando para eles é que o pecado não está neles tentarem reconstruir a comunidade de Boulder, mas neles tentarem transformar os instrumentos dessa reconstrução como se fosse o propósito final. E aí ela resume essa ideia com uma imagem bíblica, quando ela coloca aqui na página 991, Deus vai dispor como achar conveniente. Vocês não são o oleiro, mas a argila do oleiro. Essa metáfora aqui, cambada, vem do livro de Isaías, na Bíblia, no capítulo 64, né? Onde é colocado ali que Deus é o oleiro e que os seres humanos são o barro, mas também é do capítulo 18 do livro de Jeremias, onde é colocado que o artesão refaz o vaso conforme ele considera melhor. Então, o barro, né? Ele sente somente a pressão das mãos e o movimento da roda. Mas o oleiro é quem enxerga a forma completa que ele pretende produzir. Sobre essa questão aqui do oleiro. Dentro das diferentes doutrinas cristãs que existem, eu acho essa passagem muito forte, porque não é um discurso para convidar as pessoas para uma passividade. Quando você leva a Bíblia como parte da sua crença, ou mesmo quando você só encara ela como um livro que tem muita coisa bonita para se interpretar com filtro, nesse texto ali de Jeremias, o autor está chamando as pessoas para mudar de conduta, mostrando que o ser humano continua responsável pelas suas ações, só que ele deve aceitar ser moldado para um propósito que ele não definiu sozinho. Então, se for falar em termos cristãos, isso significa que nós devemos trabalhar, nós devemos discernir e nós devemos submeter os nossos próprios planos à vontade de Deus, confiando que é Ele quem conhece melhor a forma final das coisas. Só que aí o King pega isso e torna essa metáfora mais sombria quando a mãe Abigail admite que o Randall Flagg talvez seja a roda na qual eles vão ser destruídos, né? Atenção aqui, a roda não é o oleiro, né? A roda é o instrumento de pressão. Isso não quer dizer que o Randall Flagg seria um servo consciente de Deus, nem que o Randall Flagg seria bom. A ideia é só que nem mesmo o próprio mal possui a palavra final, porque Deus ainda pode retirar algo bom das consequências desse mal. E eu sei que dentro das diferentes correntes filosóficas que debatem o cristianismo, essa ideia de um Deus que permite que o mal aconteça para seguir com seus planos gera muitos debates e diferentes interpretações, mas a questão é que é por isso que eu acho tão potente a forma como o King pega esses questionamentos e traz aqui para a história dele, porque ele mostra para esses personagens que a missão deles ali em Boulder nunca foi somente reconstruir uma cidade segura. Deus reuniu eles ali para preparar aqueles 5 e agora enviar eles para mais longe. Então, tudo que eles fizeram até agora, eletricidade, o comitê, eram obras importantes, mas provisórias, né? Precisava do King gastar 988 páginas com obras provisórias. Aí é Deus que vai responder pra gente, não é verdade? Mas aí, agora o barro precisa aceitar a forma para qual o oleiro realmente reuniu ele. Então, o que acontece?
A mãe Abigail ordena que o Stu, o Larry, o Glenn e o Ralph partam naquele mesmo dia para Las Vegas. Ela diz que eles devem seguir a pé, levando somente as roupas que eles estão usando ali, sem comida nem água, e que um dos 4 vai cair antes de chegar no seu destino, embora ela não saiba qual deles. E os outros vão ser levados até o Randall Flagg e vão precisar permanecer firmes diante dele. E a mãe Abigail não promete nem vitória nem mesmo retorno. E a Fran fica completamente puta com isso, porque ela chama aquele deus de assassino, ela se recusa a aceitar que o Stu vai ser sacrificado depois de bilhões de pessoas já terem morrido. E a revolta dela não é apresentada como uma falta de amor, nem como uma simples incredulidade, né? Porque ela tá grávida, né, gente? Ela acabou de sobreviver a um atentado, ela simplesmente recebeu a notícia de que o homem que ela ama tem que caminhar desarmado pra morte. Então é uma raiva profundamente humana e entendível. Mas tem um momento que a mãe Abigail segura o pulso dela e faz a dor que ela tá sentindo nas costas por causa dos machucados na explosão desaparecer. O que deixa ela com mais raiva, porque ela acha que é um suborno de Deus. E a mãe Abigail fala assim, não, Deus não dá suborno não, mas é um sinal, né, pra mostrar que Deus tá aqui. Mas aí o sinal não tá suficiente. O sinal mais bizarro depois é que quando o Glenn questiona a ordem dela, a mãe Abigail começa a falar e dos lábios dela sai a própria voz do Glenn repetindo as palavras que ele pronunciou alguns dias antes, quando ele falou que nenhuma sociologia ou psicologia vai derrotar o Flagg e que somente a magia branca poderá fazer isso, né? Então, o Glenn escuta as próprias palavras dele sendo usadas com a voz dele e ele também cala na hora. Mas a melhor parte pra mim nesse diálogo entre eles é aqui na página 994, quando o Larry pergunta se eles possuem alguma opção e ela responde o seguinte: uma opção? Há sempre uma opção. Esse é o caminho de Deus e sempre será, mas sua vontade ainda é livre, faça como quiser. Não há grilhões para obrigá-lo, mas é isso que Deus quer de você. Né? A diferença, né? Do que quem a Nadine tá seguindo lá, que quando ela falou assim, não tô afim não, ele foi lá e penetrou e não tem escolha, né? Aqui você tem escolha. O Ralph é o primeiro que aceita, ele fala, se Davi votou contra Golias, eu vou também, né? O Larry concorda em seguida. E aí depois disso, quando amanhece, a mãe Abigail simplesmente morre. E eu amo a cena da morte dela, porque fala, no final ela simplesmente morreu, ponto. Não teve clarão, não teve aparição, nada, só morreu. Comum e silenciosa. Depois disso, o Glenn aceita partir. O Stu também, a Fran fica completamente devastada. Só que mais tarde os dois fazem um último piquenique ali na montanha. E ela faz mais comparações bíblicas, né? Ela vai comparar com o livro de Jó. Lembrando que a vida de Jó foi colocada à prova numa espécie de aposta entre Deus e o diabo. E ela sente que é isso que está acontecendo aqui. Que é como se Deus e o diabo estivessem apostando com a vida das pessoas. E aí é ótimo que ela fala assim, mas não tem o que fazer? Então vamos transar, meu amor. Que é o que a gente tem pra fazer pra se despedir. Então faz amor comigo aqui mesmo no piquenique. E aí eles fazem amor. Como eles não têm resposta fácil, né? E depois, antes da despedida final, todo mundo para ali diante das ruínas da casa do Nick. E a Franny manda o Stu colocar a mão sobre uma mancha de sangue e manda ele jurar que ele vai retornar pra ela. E ele jura que vai tentar. Né? Aqui tinha a imagenzinha que eu esqueci de colocar, da Franny chorando ali, grávida no hospital. E aí o capítulo 60, para encerrar toda essa parte aqui do livro, que toda essa parte aqui é intitulada como o livro 2, né? E a gente tem essas duas últimas páginas aqui, que é o capítulo 60 bem curtinho, que vai marcar o início dessa caminhada. Então, o Stu, o Larry, o Glenn, o Ralph e o nosso querido Kojak, né, um dos melhores personagens do livro, vão partir juntos ali, sem mochilas, sem comida, sem saco de dormir. O Glenn que chama o Kojak, né, e o cachorro decide que vai acompanhar eles, porque o cachorro continua sendo o trouxa mais leal que existe nessa história. Não tem nenhuma despedida heróica, né? Só ficam ali a Lucy e a Franny observando os 4 desaparecerem ali no fim da rua. E aí naquela noite eles acampam perto da entrada ali das Montanhas Rochosas, né? E esse bloco encerra dizendo aqui na página 1001 que eles já se sentiam distantes do lar e sob a sombra da morte. Então a gente vê aqui que eles já estão vivendo a batalha internamente aí, com essa sensação de que eles estão entrando simbolicamente num território de sacrifício, né? Alguém sobreviverá nessa história? Será?
cenas para os próximos capítulos. Só um questionamento, porque aqui a gente vai, em teoria, começar o livro 3, né? E todo mundo sabe que o King queria muito ter uma obra à la Tolkien quando ele escreveu A Dança da Morte. Então eu fiquei pensando, eu até nisso aqui, eu também vou fazer em 3 livros, né? Mas assim, se A Dança da Morte fosse dividida em 3 livros, o terceiro ia ser um fracasso de venda, gente. Desculpa quem ama o livro. Mas eu acho que o povo ia terminar muito puto no final desse segundo, que é um livro inteiro de, tipo assim, fazendo trabalho provisório, que mãe Abigail falou, esse livro inteiro aqui foi só o provisório. Não, eu queria só fazer um comentário que eu não sei se foi só eu que senti isso, mas eu senti que o Nick morreu. E aí foi isso, e aí segue o baile. Tipo, eu não senti que teve tanto impacto da morte dele, sabe? De tipo, as pessoas sentindo sobre. Não sei, me bateu essa impressão, não sei o que vocês acham. Aqui também o Nick, ele é só daquele grupo mesmo, né? Assim, ele tem a importância, mas ele tá fechadinho naquele grupinho. Então o resto da civilização ali nem sabe quem é o Nick. Nem tem muito Mas podia ter, contato com tipo, ele. eles sentindo a morte dele mesmo. Teve um comentário ou outro, mas, tipo assim, segue o baile, vamos que vamos. É que eu acho que. Não estou discordando, mas é meio que. Não, eu ia fazer uma comparação com a época da pandemia que ia ser completamente indevida. Mas é que aqui é um caso bem pior do que a gente já passou na época da pandemia, mas que assim, não é que eles estão aceitando bem quem tá morrendo ao lado deles. Mas é que já foram tantas mortes e eles ainda continuam sabendo que terão muitas mortes, porque não é só uma epidemia, mas tem literalmente o capeta lutando contra eles, que é quase como se cada morte fosse tipo assim, beleza, mais uma baixa, mas não podemos deixar a poeira baixar, né? Dito isso, também sinto falta de um chorou ali pelo Nick. Eu achei meio isso que faltou de tudo, tipo, do Nick, porque principalmente, né, eu acho que talvez a sua é mais uma figurantezinha ali no grupo, mas, tipo assim, mesmo assim, eles ainda não eram os 7, e eles ainda, tipo, deveriam ter ficado mais tristes. Só que também eu entendo que, tipo, no outro dia, praticamente, pelo menos na visão da Franny, né, porque ela ficou desmaiada aí um tempinho, tipo, a mãe Abigail já mandou eles numa cruzada, então eles tinham que ir. Mas eu fico pensando assim, eu não sei o que vai ter no livro 3, mas eu fico pensando que a Franny meio que sozinha teve que ficar lá, porque ela foi a única que sobrou, não vai ter mais nenhuma organização direito ali. Tipo, tem os outros líderes dos subcomitês, mas eu não sei se isso vai ser relevante para o resto da história, enfim, eu só tô dizendo que, tipo, eu não sei se tipo, a população obviamente ficou sabendo, mas a população meio que, tipo, tá, que merda. Tipo, teve isso, o Nick morreu, a galera morreu, a gente vai linchar os caras se eles voltarem aqui, mas não vamos linchar não, que a gente é do bem. Mas, tipo assim, não, sei lá, parece que ficou só nessa, entendeu? Tipo, essa galera aí importante pra gente morreu e tudo bem também. E agora que os outros 4 estão indo embora, eu não sei se vai ficar tudo bem, mas é isso. Não, esse momento que o. Tem nem funeral simbólico. Esse momento aqui, eu acho que o King já. Pô, vamos lá, vamos terminar logo. Mete aí, eles vão fazer a stand aí. Vamos lá, vai ser bala. O King tava cansado já, né? Aí a gente sabe, ele tava cansado é porque a editora deixou ele voltar às 300 páginas que ele excluiu da parte 2, mas as da parte 3 não. As da parte 3 tiveram que ficar de fora. Aí é isso. Mas sobre essa coisa do flag, eu achei muito interessante porque o que a mãe Abigail fala, né? De que de Deus e que o flag estaria ali, não exatamente sobre um comando, mas que estaria ali dentro da vontade de Deus. Eu acho que explica um pouco o que eu tinha levantado de tipo, parece que nem o flag entende as próprias motivações. Talvez porque as motivações não sejam necessariamente dele, né? Talvez venham de algo maior mesmo.
e ele só faça e ele só faça parte disso, né? E aí ele vai agindo conforme as motivações de alguém acima dele. Mas acho que é um dos motivos também pelos quais eu não considero esse Deus o Deus da Bíblia. Pelo menos não só o Deus da Bíblia, porque para mim o Deus do livro ele não tem conotação de ser um Deus bom ou mau, que é uma coisa que tem bastante no cristianismo, pelo menos em boa parte da Bíblia, né? Não no Velho Testamento nem tanto, mas em boa parte da Bíblia Deus é um Deus de bondade, é um Deus de amor, e a gente vê que o do livro não é um Deus nem bom nem mau, ele tem a própria vontade dele ali, e é isso, a gente não sabe muito bem para que vai servir tudo isso, mas aparentemente tem um motivo ali que a gente não entende, né? É aquela questão, ó. Eu não vou entrar muito nessa aqui, porque eu vou falar provavelmente muito disso na última live. Mas, o que é importante lembrar? Quando a gente pega o Deus cristão na Bíblia, se a gente for ler tudo que Deus faz, né? Principalmente no Antigo Testamento, mas não só no Antigo Testamento, o Deus cristão faz muita maldade. E deixa muita maldade acontecer. Deixa muita coisa ruim acontecer para servir aos propósitos dele. Tanto que assim, eu que gosto de estudar a Bíblia, por exemplo, para um viés espiritual, eu sempre acho muito importante ter filtro, contexto histórico, pra gente entender o que certas civilizações estavam falando ali, quando Deus vira pra um cara e fala tipo assim, quer saber de uma coisa? Entra ali naquele reino e esquarteja todas as mulheres e crianças pra mim, porque é a minha vontade. Deus fala isso na Bíblia, né? Então assim, mas por que eu falo isso? Porque se a gente for pegar um pouquinho de mitologia comparada, o Deus cristão não é o único, né? De diferentes deuses, entidades, tanto em religiões monoteístas quanto politeístas, que vai ter esse lado dual, onde não é exatamente entender assim, mas peraí, ele é bom ou ele é mau? É entender que ele está fazendo a roda girar, ele está fazendo as coisas acontecer para cumprirem o seu propósito. E nesse propósito, às vezes ele tem que, deixa eu mandar meu filho lá para ser sacrificado. Às vezes ele tem que fazer alguns sacrifícios, né? Então, assim, antes que eu comece a falar mais 30 minutos, eu deixo isso até a próxima live. Esse vídeo que você acabou de assistir foi um corte da nossa última Vigília na Torre, a live dedicada ao nosso núcleo Stephen King e ao núcleo Horror e Fantasia. É o espaço onde a gente lê, comenta e debate histórias de Stephen King e outros autores de horror e fantasia. Se você quiser acompanhar as próximas leituras, confere o calendário no Guia da Cambada. E se quiser participar ao vivo comigo, é só clicar em Seja Membro e conhecer os benefícios da Torre.